E para 2026, a Câmara de Maringá, que tinha uma previsão de orçamento de 82 milhões, reduziu para 72 milhões. Sobre isso, nós falamos agora com a presidente da Câmara de Maringá, a vereadora Majô. Vereadora, bom dia, obrigado pela participação. Também chamo conosco aqui mais uma vez na bancada o nosso especialista em política, Cláudio Oséias. Tudo bem, Cláudio? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Jota. Bom dia, vereadora. Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jota. É uma grande satisfação estar com vocês aqui nessa manhã. Sempre um prazer poder falar um pouco mais das políticas públicas de Maringá, falar da Câmara de Vereadores, explicar um pouquinho aí o que é o orçamento público, né? Como a gente faz a previsão orçamentária. É importante as pessoas terem um pouco mais de embasamento, de conhecimento sobre esse assunto que é tão importante para a cidade. Tá certo. Vereadora, mesmo com a redução, conforme a gente apresentou aqui no orçamento de 10 milhões de reais, os 72 milhões previstos, né, para 2026 representam um orçamento 24% maior que o deste ano. Nessa situação, dá para falar, né, com isso em austeridade econômica na casa em 2026? Olha, Jota, quando a gente fala do orçamento, vamos falar da Câmara Municipal, que é o que a gente está debatendo aqui hoje. A gente precisa entender quais são as dotações orçamentárias que tiveram, né, um valor solicitado maior do que o ano anterior. Para quem está em casa assistindo, entender um pouquinho melhor. É como se fosse o orçamento da sua casa, em que você estipula o quanto que você vai gastar com água, luz, o quanto você vai gastar com investimento em cursos, o quanto você vai investir em reforma da sua casa. É como se o orçamento público fosse definido por dotações orçamentárias, o que pode ser investido em cada uma dessas áreas. Basicamente, o que nós estamos pleiteando de reajuste para o ano que vem são serviços de terceiros, que a gente fala, e basicamente ações que vão levar a investimentos na área de tecnologia, de modernização, né? E para a gente poder então implementar melhorias no serviço público. Olha só, no ano de 2021 a gente teve uma porcentagem do orçamento, porque assim, a Câmara ela tem direito a 5% da RCL, que é a Receita Corrente Líquida do município. Tudo que a prefeitura, ela arrecada, a Câmara, por direito constitucional, tem até 5% disso. A Câmara, historicamente, utiliza-se bem abaixo desse valor. No ano de 2021, foi-se solicitado cerca de 3,1% do orçamento, e a gente está pleiteando para o ano que vem 3,9% desse orçamento. Então, conforme o orçamento da Prefeitura, a receita da Prefeitura aumenta, proporcionalmente, o orçamento da Câmara ele vai aumentar junto. E nós estamos implementando medidas inovadoras na Câmara Municipal. Inclusive, agora no dia 21, nós estaremos em Curitiba para receber o Prêmio de Gestor Público do Estado do Paraná, que isso demonstra o nosso compromisso com a modernização, com a inovação no setor público, que é muito importante. Então, basicamente, esse orçamento que nós estamos solicitando é prevendo algumas ações que nunca foram feitas na Câmara, mas a gente entende que é um momento oportuno para a gente inovar e também dar o exemplo em algumas políticas públicas, como energia renovável, como energia solar, por exemplo, e outras ações aqui na Câmara Municipal. Vereadora, a senhora falou aí em pagamento de pessoal no ano que vem, terceirizado. Tinha uma previsão de um concurso público com isso, então não vai ter mais o concurso público? Terá. A gente, uma dotação orçamentária que eu expliquei para vocês, que fala de serviços de terceiros, é quando a Câmara contrata um serviço que ela não tem no seu escopo dos servidores públicos. Então, para a gente poder separar essas caixinhas, vamos dizer assim, então o orçamento público para a despesa com o pessoal da Câmara é mantido, é uma situação. Inclusive, esse ano nós teremos concurso público, que faz alguns anos que não tem aqui na Câmara Municipal. Nós estamos implementando concurso público, que será feito no final desse ano, começo do ano que vem, bem como a contratação de estagiários também, que não existe hoje. Isso é uma despesa de pessoal que está na Câmara. Quando eu falo de serviços de terceira, por exemplo, quando a gente tem o interesse de contratar o Sebrae para dentro da Câmara fazer o planejamento estratégico da Câmara Municipal, modernizando, olhando o setor público
para daqui a 5, 10, 15 anos. Esse é meu compromisso com a Câmara Municipal. Não pensar só no agora, mas pensar na estrutura da Câmara mais para frente, principalmente quando a gente precisa de ações inovadoras e acompanhar as tendências e como a sociedade tem mudado nos últimos anos, né? A gente entende que o vereador é o cargo mais próximo das pessoas. Vereadora, mas desculpa, só quero fazer um parênteses aqui, falando dessa questão do concurso. A Câmara já teve recentemente aí uma ampliação no número de comissionados lá. Você acredita que ainda assim é necessário fazer esse concurso, ter mais gente na Câmara? A Câmara já não estaria inchada? Obrigada pela oportunidade de esclarecer esse assunto. Uma coisa são a estrutura dos gabinetes dos vereadores, que eles são pessoas que têm uma função política de auxiliar o vereador no seu dia a dia, certo? Outra coisa é a estrutura da Câmara, os servidores de carreira que lá estão e que fazem a máquina girar, funcionar. Os assistentes administrativos, os advogados que fazem os pareceres jurídicos, todos os setores de comissão, setor de licitação, os contadores, enfim, todos esses servidores que estão, os jornalistas, cerimonialistas, isso é a estrutura da Câmara. Uma coisa é a estrutura do gabinete do vereador e outra coisa é a estrutura da Câmara Municipal. Nós temos muitos servidores se aposentando nos últimos, muitos já se aposentaram e muitos vão se aposentar. E nós precisamos repor essa mão de obra, esses servidores que fazem um trabalho aqui na Câmara Municipal. Então, são servidores diferentes, né? São objetivos diferentes. São servidores que fazem ações que não se sobressaem, pelo contrário, são ações que são complementares ao dia a dia. E isso não é só na Câmara Municipal. Todos os poderes legislativos do Brasil funcionam dessa forma, inclusive também o Poder Executivo funciona dessa forma. Tem servidores que fazem o trabalho técnico e tem os servidores que têm um caráter mais político. É assim que funciona, até os órgãos judiciários são assim, né? Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos da cidade, do país. Então, tanto o Poder Legislativo, como o Executivo, como o Judiciário trabalham dessa forma aqui no Brasil. Tá certo, vereador. Eu queria te perguntar agora sobre as emendas impositivas, que são aqueles recursos que os vereadores destinam, dentro do orçamento do município, destinam para obras ou trabalhos específicos, né? Eu queria saber da senhora se vai ser votado isso também esse ano, porque ontem eu conversei com um vereador lá que integra a Comissão de Constituição e Justiça e ele estava me falando que esse projeto dessas emendas impositivas ele é inexequível no sentido de que é de difícil execução, uma vez que ele precisa apresentar um projeto estrutural, ter um projeto estrutural aprovado, e ele tem que provar a necessidade dessa emenda impositiva, ele tem que provar o interesse público que deve ser atestado pelo executivo e ele não pode gerar uma despesa continuada, ou seja, ele dizer, eu quero que se invista 1 milhão na construção de um parquinho, só que isso vai gerar uma despesa corrente para o município, uma despesa futura, né? Que daí não pode, essa emenda não pode vir a gerar novas despesas para o município. Daí ele fala que, além disso, esse recurso não pode ser destinado para entidades, para uma questão legal. Então, assim, do ponto de vista legal, esse projeto ele já está morto. A senhora acredita que ele está morta, essa questão da emenda impositiva, ou a senhora acredita que dá para colocar ainda em discussão? Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, Cláudia. Eu entendo todos os apontamentos que o vereador trouxe para o senhor e que você já trouxe para a gente aqui, mas a gente precisa separar um pouco sobre o conceito da legalidade. Certo? As emendas participativas, não a emenda impositiva, mas a gente chama de emenda participativa, é uma prática recorrente em várias cidades do Brasil. Inclusive, Maringá é beneficiada por milhões e milhões de reais de emendas parlamentares que ela recebe dos deputados estaduais e dos deputados federais. Então, é a mesma situação. Da mesma forma que o governador ele disponibiliza para o deputado da base dele, né, e de oposição, enfim, deputado estadual, que ele possa destinar um valor X no orçamento, né, do governo de estado ou federal para o município que ele determinar, a emenda participativa no âmbito municipal é a mesma coisa. Ora, se funciona no governo estadual e no governo federal, por que não funcionaria no governo municipal? E um outro ponto, Maringá é beneficiada com milhões e milhões de reais nesse sentido. Por que os bairros de Maringá também não podem ter esse olhar mais próximo dos vereadores? Olha só, o vereador é o cargo mais importante e mais próximo que tem das pessoas. É ele que está na ponta lá conversando com a Dona Maria, com o seu Zé, em todos os bairros. Ele é muito mais próximo do que
o prefeito municipal. É muito mais comum nós estarmos com os vereadores nos bairros do que com o prefeito, né? Aliás, também são 23 vereadores para um único prefeito, são vários bairros representados. Nós temos vereadores que são vereadores de bairro, que são representantes daquela comunidade, que foram os mais votados naquela comunidade. Temos vereadores de causa, né, que são da causa X ou Y, enfim, eu sou uma vereadora de causa, represento os comerciantes e os MEIs, os microempreendedores de Maringá. Então, cada um tem sua bandeira, tem suas... o seu olhar fino. Então, quando a gente tem um vereador que está perto das pessoas e ele pode destinar para aquela comunidade ou para aquela bandeira um orçamento que vai ajudar a vida das pessoas, porque o orçamento público é errôneo pensar que ele é um dinheiro que vai para a Câmara de Vereadores. Pelo contrário, quando se há a indicação de um orçamento público por parte do vereador ao prefeito, quem é beneficiado é a comunidade. E justamente por intermédio do vereador, que é quem está mais próximo das pessoas. Então, legalmente, é uma inverdade dizer que ele não tem sucesso, porque isso já acontece com deputados estaduais e federais. Agora, a questão de mérito, tudo bem, a gente pode debater. Mas é uma inverdade dizer que ele não tem uma condição jurídica de tramitar na casa. Muito bem, nosso tempo está acabando, mas nós temos 2 minutos. Rapidinho, como enfrentar esse desafio de fazer a população de uma forma mais clara entender que o aumento que tivemos, por exemplo, no IPTU, o aumento de cargos, de comissionados, vai poder beneficiar a população que continua praticamente com o mesmo salário, enfrentando os mesmos problemas do dia a dia, e fazer entender que esse dinheiro que é do povo está sendo bem administrado. Por exemplo, 3,5 bilhões de reais. Qual que é o desafio? Como enfrentar esse desafio? Olha, o desafio que você comentou, Jota, é a gente falar muito da comunicação com as pessoas. As pessoas precisam entender e elas precisam ver o retorno dos impostos que elas pagam. Então, ela precisa chegar no posto de saúde e ser atendida, ela precisa chegar na UPA e não ter goteira no consultório médico, ela precisa ir até a educação e ter vaga para o seu filho, ter vaga, né, para as suas crianças, para os seus familiares. Então, ela precisa ver o retorno disso. E também um grande desafio é a gente comunicar isso para as pessoas verem. Quando você vai num restaurante, a vigilância sanitária, que é um órgão municipal financiado com o imposto, é quem libera o alvará tanto da vigilância como também da fazenda, do alvará daquele negócio, para funcionar. Então, em tudo há o orçamento público. É um desafio, com certeza, nós comunicarmos e mostrarmos isso para as pessoas de como é feito e de como é executado esse orçamento. Obrigado pela participação, desejamos boa sorte, obviamente, aí na sua caminhada como representante e presidente da Câmara de Maringá. Todo sucesso. Grande satisfação estar com vocês, fico à disposição para que a gente possa trazer outros assuntos aqui para Maringá.